Olá, o meu nome é Eva Vasques, eu trabalho na Mordata e hoje vamos falar um pouco em como otimizar o sistema de gestão documental com Alfresco. O Alfresco é um software open source de gestão de conteúdos que conta com centenas de milhares de membros na comunidade e implementações robustas em milhares de clientes enterprise. Este módulo que a Mordata compôs utiliza as funcionalidades base do Alfresco. O que vamos ver ao longo desta demonstração baseia-se na customização da interface Share, gestão de regras e workflows em JBPM. As principais motivações que nos levaram a compor este módulo pré-fabricado foi a crescente procura por parte dos clientes que pretendem obter a certificação ou que já estão certificados de um sistema que aligere o processo de implementação da norma. Entre os principais requisitos que foram enunciados destacamos: repositório central de documentos, onde os utilizadores responsáveis pela produção e manutenção dos documentos de qualidade pudessem facilmente aceder de uma forma controlada. Uma interface que potencia a colaboração, onde os utilizadores possam gerir as suas tarefas, partilhar informação, consultar informação, etc. Um dos problemas que encontramos frequentemente é a multiplicação de versões de documentos, que muitas vezes encontram-se em cadeia numa pasta, noutras são geridas pelo e-mail. É, portanto, necessário um sistema que controle as versões dos documentos e que permita repor a qualquer momento uma versão anterior. Os circuitos de revisão e aprovação são uma das principais fontes de circulação de papel. Se os documentos são eletrónicos, não há necessidade de serem impressos para serem revistos e aprovados. O sistema deverá ter circuitos de revisão e aprovação de documentos. Outra questão é a distribuição dos próprios documentos. Não convém que os documentos, quando aprovados, sejam distribuídos sob o formato editável. O sistema deverá assegurar que os utilizadores que não sejam gestores de qualidade apenas tenham acesso aos documentos em formato PDF. Por último, um dos fluxos que existe em qualquer implementação de um sistema de gestão de qualidade é o workflow de gestão de ocorrências. Seria, portanto, de esperar que um sistema controlasse também este circuito. Neste sentido, a Mordata implementou uma série de mecanismos no Alfresco que facilitam a gestão do sistema de gestão de qualidade. Temos duas áreas principais, uma reservada aos gestores da qualidade e outra aberta ao resto da organização. A área reservada tem como principal função ser repositório dos documentos que estão a ser geridos pelos gestores da qualidade. Inclui a gestão de procedimentos, normas, instruções de trabalho, templates, etc. Sobre estes documentos, vamos ter um controle de estados. Os documentos ou estão em desenvolvimento, ativos ou obsoletos. Os documentos seguem então ciclos de revisão e aprovação controlados. Todas estas iterações no desenvolvimento dos documentos são sujeitas a controle de versões com registro das alterações realizadas e a numeração é atribuída automaticamente. Depois de aprovados, os documentos estão então publicados. Isto despleta uma ação que converte o documento em PDF e o arquiva no repositório comum a toda a organização. Este segundo repositório está disponível a todos os utilizadores e, para além de conter os documentos publicados da qualidade, pode também conter outros documentos, como por exemplo os registros. Este espaço comum a todos os colaboradores tem uma interface com diversos componentes, nomeadamente o workflow de gestão de ocorrências. Qualquer utilizador pode iniciar o registro de uma ocorrência com o preenchimento de um formulário próprio, que depois gera tarefas para validação, implementação de ações corretivas ou preventivas e avaliação das ações. O Alfresco também disponibiliza uma série de workflows flexíveis e genéricos que podem ser aplicados a qualquer momento e relativo a qualquer assunto. A componente calendário permite que hajam eventos partilhados por todos os utilizadores e pode servir também para registar marcos, como por exemplo a data de entrada em vigor de determinada norma ou a data limite para a apresentação do plano de férias. O Wiki tem o propósito de partilha de informação. Qualquer utilizador pode editar ou modificar artigos. O blog pode ser usado para partilhar informação não estruturada. O fórum de discussão tem diversas utilidades. Um dos exemplos é a sua utilização como FAQ, com séries de perguntas e respostas relativas a um determinado tópico, como também pode ser usado como suporte a brainstorms sobre determinados assuntos. Existem também outras componentes que iremos ver ao longo da demonstração, como os links e as listas de dados. Quero antes apresentar-vos os atores desta demonstração. Vamos basear-nos numa organização fictícia, a BRICS, composta por 2 elementos de direção e 4 departamentos de segundo nível. Na BRICS existem 3 pessoas responsáveis pela gestão da qualidade. A Ana, a nossa responsável pela qualidade, que é quem aprova os documentos. O António, do Departamento de Produção, participa na definição dos documentos da sua área e audita os processos da área administrativa e financeira. Finalmente temos o Ricardo, do Departamento Financeiro, que participa na definição dos documentos da área financeira e administrativa e tem também a responsabilidade de auditar os processos da área de produção. Vamos então iniciar com a parte de gestão de repositório. Isto é, como é que os dinamizadores da qualidade operam e gerem os documentos da qualidade. Os atores envolvidos nesta parte da demonstração são a Ana, a responsável pela qualidade, e o Ricardo, responsável pela definição dos processos da área financeira e administrativa. Vamos começar por entrar na aplicação com o utilizador Ricardo. Ao entrar, o Ricardo tem acesso à sua área de trabalho, ao dashboard, que contém 3 componentes: o seu perfil, atalhos para os sites a que pertence e um painel com as tarefas pendentes. No menu principal, se clicarmos em Repository, acedemos ao repositório global da organização.
No painel do lado esquerdo, podemos encontrar alguns filtros, como os documentos favoritos ou os documentos em edição. Também temos a navegação por pastas, navegação por categorias e navegação por etiquetas. Ora, o Ricardo pretende agora carregar na aplicação um novo procedimento para a gestão documental. Para carregar o documento, entra na pasta SGQ, Procedimentos e depois em Desenvolvimento. Clica na opção de Upload do fecheiro e seleciona o fecheiro que pretende carregar. De seguida, pretende pedir a Ana para rever o documento. Sobre o documento, clica em Start Workflow e escolhe o tipo ad hoc. Preenche os dados da tarefa e termina com a sua submissão. Vamos então sair e voltar a entrar com o utilizador Ana, que é a responsável da qualidade. O ambiente de trabalho da Ana é ligeiramente diferente do ambiente de trabalho do Ricardo. Para além da disposição, a Ana optou por colocar dashlets que lhe dão atalhos para as coisas que mais utiliza, nomeadamente o calendário de eventos e para os documentos que modificou recentemente. No painel de tarefas, a Ana tem a tarefa submetida pelo Ricardo. Ao clicar na mesma, acede aos detalhes e ao documento em si. A Ana clica no documento e acede à página de detalhes do mesmo. Como pretende complementar o documento, faz o download do mesmo para alterá-lo. Vamos apenas acrescentar um capítulo e gravar. A Ana quer agora carregar uma nova versão do documento. Para isso, clica na opção Upload New Version e escolhe o fecheiro que alterou no seu computador. Para além disto, descreve, para efeitos de controle de versões, que alterações realizou no documento. Podemos agora ver o documento alterado e, quando vamos ao histórico de versões, vemos as iterações pela qual o documento já passou, tanto a criação de Ricardo como as alterações da Ana. Bem, agora a Ana, para finalizar o processo, vai aprovar o documento. De notar que o documento já não se encontra na pasta Desenvolvimento, mas sim na pasta Ativos. Se formos à pasta Desenvolvimento, a pasta está agora vazia. A publicação deste documento ocorreu de forma automática. Vamos sair da aplicação e entrar com um utilizador genérico, que não pertence ao grupo da qualidade, como por exemplo o Luís. Se acedermos ao site de Qualidade, Segurança e Ambiente, na biblioteca Pasta Procedimentos, podemos ver que o documento aprovado pela Ana está disponível para consulta dos restantes membros da organização em formato PDF. Vamos agora então olhar para a componente Partilha de Informação, comum a todos os colaboradores da empresa. Para esta parte da demonstração, vamos recorrer ao utilizador Luís, um técnico que pertence ao departamento produtivo e que não está diretamente envolvido na gestão da qualidade. O Luís tem também uma área de trabalho customizada por si, que tem apenas o seu perfil, atalhos para os sites a que pertence, calendário e gestor de tarefas. Para aceder ao site de Qualidade, Segurança e Ambiente, o Luís, como já vimos anteriormente, clica no atalho que existe no seu ambiente de trabalho. Entrando no site, visualiza o dashboard do mesmo, que tem uma série de componentes. O perfil do site, com a indicação de quem são os utilizadores ou grupos de utilizadores responsáveis pela sua gestão, uma lista com os membros do site, uma galeria de imagens que mostra todas as imagens que estão na biblioteca do site. Temos também uma lista dos documentos modificados recentemente, isto é, todos os documentos da biblioteca do site que foram criados ou modificados nos últimos dias. O calendário do site, que tem os principais eventos. E, finalmente, temos um feed com as atividades que mostram as últimas interações que os restantes utilizadores tiveram com o site. O Luís tem também acesso às restantes páginas, nomeadamente à biblioteca, como já vimos. No calendário, o Luís pode visualizar todos os eventos e pode alterar a vista para diária, semanal ou mensal, como navegar entre datas. A Wiki é um espaço que pode servir para diversas funções, dado que possibilita a criação colaborativa de artigos. Neste exemplo, utilizou-se a Wiki para agrupar os principais conceitos no contexto da qualidade de segurança e ambiente. O blog é um espaço para os utilizadores partilharem ideias, comunicações informais ou informações de interesse. Ao visualizar um post, o utilizador pode também comentá-lo, como acontece com os blogs a que estamos habituados. Também é possível configurar a publicação automática para blogs externos, como o WordPress ou o Typepad. A página de links é basicamente uma compilação de ligações de interesse a websites externos ou internos. Também há a possibilidade de adicionar comentários aos links. O fórum de discussão neste exemplo é usado tanto para a colocação de dúvidas sobre o site como para o lançamento de novas ideias. Finalmente, temos a página de listas, que disponibiliza neste caso uma tabela editável com as ações de melhoria planeadas. Vamos agora ver como funciona o workflow de gestão de ocorrências. Este workflow foi criado tendo em vista o registro e acompanhamento do tratamento de não conformidades. Como atores desta parte temos o Luís, técnico de produção, a Ana, responsável pela qualidade, o Tiago, diretor financeiro da Brix e ainda o Ricardo, que para além de dinamizador é assistente da direção financeira. O processo toma início quando é detectada uma não conformidade. Como caso de exemplo, o Luís, da área de produção, detectou um problema na prensa hidráulica que causou não conformidades num lote inteiro de tijolos produzidos. O procedimento determina que terá de reportar a ocorrência à responsável da qualidade, que neste caso é a Ana. O utilizador Luís irá então, a partir do seu dashboard, dar início ao workflow de gestão de ocorrências. Para tal, clique em Start Workflow e selecione o workflow pretendido. Temos então o formulário para registro da ocorrência.
colocamos os dados da ocorrência, nomeadamente um breve título, o tipo de registro, que neste caso é uma constatação da qualidade, identificamos o coordenador, a referência do produto, o departamento, o autor do registro, a data da ocorrência e na causa selecionamos uma falha de equipamento. A gravidade pode ser considerada muito grave. O Luís insere agora uma descrição mais detalhada da ocorrência e não houve nenhuma ação corretiva, pelo que não vamos preencher este campo. Damos então início ao workflow que cria automaticamente uma tarefa para a responsável da qualidade. Vamos então entrar na aplicação com o utilizador Ana, onde podemos ver a tarefa pendente. A Ana visualiza os dados da tarefa e irá de seguida proceder à avaliação da ocorrência. Na sua avaliação, a Ana fez um registro fotográfico da ocorrência e produz um relatório com as suas considerações. A Ana vai então carregar na aplicação os fecheiros resultantes da sua avaliação. Para isso, cria uma pasta com a identificação da ocorrência e faz upload dos fecheiros. A Ana está agora em condições de dar continuidade ao processo e propor uma ação preventiva. A Ana pretende que seja avaliada a hipótese por parte do Departamento Financeiro de reparação da prensa ou de aquisição de uma prensa nova. Para isso, tem de realizar um pedido de implementação ao utilizador Tiago, o diretor financeiro. A Ana faz um pequeno resumo do que apurou na sua avaliação no campo de observações. Neste caso, da amostra recolhida, constatou-se um desvio volumétrico de 5% e uma redução em 3,2% da dureza esperada. Diz que pretende uma ação preventiva e, como descrição da ação, coloca avaliar situação mais vantajosa a implementar, reparação da prensa ou aquisição de novo equipamento. Coloca como anexo à tarefa o relatório e as fotografias recolhidas na sua avaliação. Escolhe o utilizador Tiago para dar seguimento à tarefa e conclui o seu registro de avaliação. Entramos agora com o utilizador Tiago e constatamos que temos uma tarefa pendente. O Tiago verifica então os dados da tarefa e decide que quem deverá dar seguimento ao processo é o seu assistente Ricardo. Na tarefa, clica em Reassign e escolhe o seu assistente Ricardo para dar continuidade ao processo. Entramos agora com o utilizador Ricardo e vemos a tarefa pendente. Ricardo tem então a tarefa de consultar o mercado. Depois de algumas reuniões e trocas de e-mails, Ricardo tem finalmente os orçamentos para apresentar. A solução mais vantajosa é a de reparação do equipamento, pelo que fala com o fornecedor que pode reparar o equipamento naquele mesmo dia. Para concluir, tem de proceder ao registro da ação e informar a responsável da qualidade que a ação está implementada. Carrega os fecheiros recebidos na gestão documental no repositório geral da organização, onde são arquivados os orçamentos. Volta então à tarefa e carrega os dados da ação implementada. Como já foi tomada a decisão de reparação da prensa, o estado passa a resolvido. Ricardo coloca a data de resolução e nas observações diz que optaram pela adjudicação ao fornecedor Prensas S.A., que entretanto já realizou a reparação do equipamento. Finalmente, dá a tarefa por terminada. A Ana tem agora a responsabilidade de avaliar a eficácia da ação e a partir daqui tem duas opções. Ou considera a ação eficaz e termina o processo arquivando-o, ou reavalia a ocorrência na procura de outras ações corretivas ou preventivas a implementar. Neste caso, a ação foi totalmente eficaz, pelo que a Ana apenas tem de fechar o processo. A Ana entra então na tarefa que tem pendente, procede à avaliação da ação e fecha a ocorrência. Terminamos assim a nossa demonstração. Se pretenderem mais informações sobre o Alfresco, podem consultar o site www.alfresco.com. Se precisarem de apoio ou se quiserem mais informações sobre o módulo, podem contar connosco. Basta enviar um e-mail para info@mordata.pt ou consultar o nosso site www.mordata.pt. Despeço-me com agradecimento por terem visto esta apresentação e espero que contribua positivamente para o progresso da vossa organização.